Olá, seja muito bem-vindo a esse canal tão bacana, falando sobre autoestima, algo que as pessoas deveriam prestar mais atenção e muitas vezes passa batido. Hoje eu vou conversar com vocês de uma forma diferente. Hoje eu estou aqui para responder a uma amiga que ela me falou: amiga, eu assisto o teu canal, mas às vezes parece que não é você, parece que você só está interessada em ensinar as coisas para as pessoas e eu não vejo você falando como se você estivesse conversando comigo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima, mas o que eu faço para aumentar a minha autoestima em relação a alguns assuntos que para mim fizeram toda a diferença ao longo dessa vida. Acredito que você possa se identificar. Se você já gostou do tema desse vídeo, se você quer me conhecer um pouquinho mais, o que eu faço, fica comigo até o final, que hoje a gente vai conversar sobre a minha autoestima. Tá certo? Roda a vinheta. Eu tive muito problema com baixa autoestima, eu não sabia dizer não, eu era muito passiva, eu tinha dificuldades em ter relacionamento porque eu aceitava a opinião do outro, eu queria me moldar a realidade do outro. E isso definitivamente é um problema. Isso tudo acontece também porque a gente não se conhece. Quando a gente entende o nosso próprio valor, quando a gente entende o porquê que nós somos especiais, qual que é o nosso diferencial, qual é a nossa razão, o nosso porquê, tudo isso muda. Mas falando do que eu faço, quando de vez em quando ainda baixa aquela coisa assim da autoestima não tá tão elevada, eu me questiono. Por exemplo, eu deixava de ir à praia porque eu não me sentia segura com o meu próprio corpo. Biquíni então eu não vestia de jeito nenhum. E não sei se é novidade para vocês, mas eu tive 2 filhos e depois dos meus 2 filhos o meu corpo ele ficou muito diferente e eu não me senti muito feliz com aquilo. Eu não fiquei muito satisfeita, eu me sentia bastante insegura mesmo, ao ponto de achar que no momento em que eu me separei, saí do meu casamento, vamos falar assim, quando eu saí do meu casamento, eu achei que ninguém nunca mais iria olhar pra mim porque o meu corpo não era legal, não tinha bonita, eu não via nada de atrativo em mim. E aí foi quando eu comecei a mudar de postura, só quando eu tive algumas questões no meu trabalho, em que nessas questões do meu trabalho eu comecei a me colocar em xeque sobre o que eu sabia fazer, sobre o que eu gostava, sobre o que fazia sentido para mim. E eu me coloquei numa posição em que eu precisava de verdade saber quem eu era, eu precisava de verdade saber o que eu gostava, o que eu não gostava. E eu comecei a ficar num estado de alerta para eu me redescobrir. Foi um momento muito doloroso da minha vida, cheguei ao ponto de dizer que eu não era capaz de nada. E aí eu comecei a pedir provas a Deus, se você acredita em Deus, para mim é Deus, para você se você acredita no universo, que seja no universo, mas eu comecei a pedir provas a Deus de que eu era realmente capaz de algumas coisas. E a partir desse momento, as provações começaram a surgir e eu comecei a lidar com cada uma delas. E cada provação que até hoje acontece, quando a baixa autoestima vem, eu me questiono: faz sentido? Por que eu tô pensando assim? Eu deixava de viver, eu deixava de usar o biquíni, eu deixava de entrar na água com os meus filhos quando eles eram mais novos por conta. Eu deixava de viver isso porque eu tinha vergonha do meu corpo e eu deixava realmente mesmo de ter uma vida legal porque eu tinha vergonha, porque eu era insegura, porque eu não confiava em mim mesma. Eu deixei de ter voz ativa no meu trabalho porque outras pessoas disseram que eu não poderia fazer, de que eu não era capaz e começavam a falar por trás de mim e aquilo ia me gerando uma energia baixa, ia me deixando triste e eu ia acreditando que realmente eu não era aquela pessoa, né? Eu achava que eu era uma pessoa que não tinha valor nenhum. E aí quando eu comecei a me conhecer, quando eu comecei nessa busca de autoconhecimento e de me testar e de acreditar em mim, eu passei realmente a me perguntar, essa frasezinha começou a fazer todo sentido pra mim. Por que eu tô pensando isso? O que faz eu acreditar que o outro é melhor do que eu? E se ele for, qual é o problema? Quem sou eu? Por que eu tô fazendo assim? E aí eu comecei a focar no conhecimento, no autoconhecimento
e comecei a colocar em prática também. Eu comecei a fazer sessões de coaching também, né? Eu comecei a fazer muitos cursos de inteligência emocional, que é um ganho enorme na vida. Depois desses cursos de inteligência emocional, muita coisa mudou, minha mente abriu de uma forma diferente. Eu comecei a não me colocar mais na posição de vítima, eu comecei a focar naquilo que era bonito em mim, aquilo que eu acreditava que era bonito. Eu gostava do meu sorriso, colocava o sorriso para fora, eu gosto da minha mão, então eu comecei a valorizar minha mão, eu gosto do meu colo. Até que chegou um momento em que eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa em que eu fique realmente satisfeita. Foi quando, depois de eu já ter aceito, depois de eu já ter concordado com a vida que eu estava levando, depois de gostar de mim, depois de acreditar no meu potencial, depois que você ter potencial quando você é novinho é bom, mas depois de velho não é legal não. Você tem um grande potencial, não. Então você está deixando de colocar para fora aquilo que você tem de melhor. Então o que está te impedindo de colocar para fora? E aí eu comecei a buscar, numa rotina, colocar para fora aquilo que eu tinha de melhor. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a fazer exercício físico, eu começo a me alimentar melhor, eu começo a dizer não quando eu quero dizer não, quando eu quero dizer sim, eu digo sim, mas se eu não quiser dizer sim, eu vou dizer não, e para muitas pessoas é uma dificuldade. Se eu não sei alguma coisa, eu procuro aprender. Se isso for importante para mim, eu não deixo de fazer as coisas que eu tenho que fazer porque eu tô com medo. Pelo contrário, quando eu tô com medo, aí é que eu vou mesmo. Quando eu percebo que tem julgamento ou que tem algum pensamento de outras pessoas que talvez fosse me deixar para baixo porque são pessoas que eu me importo, que são pessoas que eu me incomodo, eu paro, analiso, vejo se isso é um feedback ou se isso é só uma crítica que não vai me levar a lugar algum, e com isso eu começo a moldar a minha autoestima sempre focada naquela pessoa que eu sou. Independente de qualquer coisa, eu não sou perfeita. Independente de qualquer coisa, eu sou um ser humano. E independente de qualquer coisa, eu tenho sentimentos. Eu sou uma pessoa que às vezes se sente para baixo, muitas vezes se sente para cima, e que a maneira que encontrou de viver a vida foi seguindo, sempre agindo, nunca parando. Porque no momento em que eu parei, no momento em que eu só me questionei, no momento que eu me coloquei em dúvida, que eu me coloquei em xeque, eu entrei em depressão. E essa depressão, ela quase acaba comigo. E essa depressão fez eu aceitar muitas coisas que não era para eu ter aceito, inclusive relacionamento que não cabia a mim, que não fazia parte do que eu sou. E você aceitar qualquer coisa é um problema. Aceitar qualquer coisa é difícil, porque faz com que você se sinta realmente menor do que você realmente é. Então é isso que eu faço exercícios, eu leio, eu fico perto de amigos, eu tiro sarro de mim mesma quando eu vejo minhas amigas falam que minhas pernas são 2 cenourinhas porque são finas. E ok, o que tem de bom em mim? Eu foco no que é positivo, eu procuro sempre ressignificar e perguntar, faz sentido? Faz sentido eu estar me sentindo mal assim? Faz sentido eu me sentir tão insegura? Faz sentido eu colocar tanto peso no que não tem peso? No que eu não deveria? O que tem de bom para hoje? Qual é o aprendizado de hoje? O que eu posso trazer como aprendizado para mim? O que eu posso trazer para que meu dia seja melhor? E assim eu vou pautando, eu paro, muitas vezes eu respiro, eu deixo aquela ansiedade, eu deixo aquela coisinha ruim passar e depois eu ajo de novo. Eu só não fico parada, porque se eu ficar parada eu vou cair, se eu cair eu posso cair em depressão de novo, né? Porque tá escrito, é bíblico, né? Orar e vigiar, você não pode deixar de lado aquilo que é para estar em constante. Você toma banho todo dia, por que você não vai cuidar da tua autoestima todo dia? Né? Você come todo dia, por que você não vai cuidar da tua autoimagem? Por que você não vai cuidar da tua autoconfiança? Por que você não vai cuidar daquilo que faz parte de você todos os dias? Então, essa sou eu conversando com uma amiga, no caso com os meus amigos aqui do YouTube. É um pouquinho de mim, mas só um pouquinho, 1%. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, vamos estreitar essa relação aqui. Eu vou procurar fazer mais vídeos assim, mais solta, né? Sendo mais eu, mas é porque eu acredito que o conhecimento liberta. E muitas vezes quando eu passo para vocês, eu passo um pouquinho daquilo que eu já estudei, um pouquinho daquilo que eu já aprendi, um pouquinho que eu passo para os meus alunos. E eu acredito que passar assim também é legal.
tá bom? Mas beijo grande, fiquem com Deus, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí para as pessoas me conhecerem e quem sabe estreitar um pouquinho mais essa nossa relação e a gente poder trazer mais autoestima para esse Brasil. Beijo grande, até a próxima.